Se em São Paulo a briga ali, né? Se em São Paulo a disputa deve caminhar sem grandes novidades nesse segundo turno, em Belo Horizonte, como foi no primeiro turno, né, Ricardo? Vai ser uma briga, olha, daquelas. O Datafolha divulgou ontem o primeiro levantamento, apontando que o nome do PSD para a Prefeitura de BH, o Fuad Noman tem 48% dos votos e o Bruno Engler com 41%. Só que detalhe, hoje surgiu o Paraná Pesquisas, apontando que os dois estão empatados. Ou seja, Ricardo, vai ser briga de cachorro grande em BH, meu amigo. Ô Wilson, olha só, eu durante o primeiro turno, eu tive acesso a muitas pesquisas que não são divulgadas pelos partidos, são aquelas pesquisas qualitativas e estratégicas de campanha. São as pesquisas que os partidos fazem para saber se a comunicação está indo para o caminho certo, se não está, o que tem que mudar. Todas essas pesquisas a que eu tive acesso mostravam que o segundo turno era muito favorável ao atual prefeito Fuad Noman. Ele teria, a grande barreira dele sempre foi chegar ao segundo turno, se fazer conhecido, ir para o segundo turno, porque ali as chances de vitória dele sempre foram muito grandes. E dentre essas chances de vitória que ele sempre teve, a maior delas era justamente contra o Bruno Engler. O Bruno Engler seria, assim, o candidato ideal para o Fuad Noman no segundo turno. O que as pesquisas não captaram à época, e nem a campanha do Fuad contava, é que o primeiro turno fosse vencido pelo Engler e com uma diferença tão grande de votos. Foi em torno de 7%. Mas essas pesquisas também, como eu falei, que indicavam que o segundo turno era favorável a Fuad, a primeira delas que foi divulgada, que foi o Datafolha, reforçou essa tese. Deu 48% para o Fuad e 41% para o Engler. Isso tem uma explicação muito clara, Wilson. O Fuad é do PSD, é um partido de centro, ou do centrão, como muita gente chama hoje em dia. Ele é um cara muito equilibrado, é um político muito ponderado, é um técnico que está no serviço público há muitos anos. Ele não tem essas visões extremistas de nenhum lado. Isso ajudaria, obviamente, contra um candidato de extrema, que é o caso do Engler, né, que defende essas pautas mais identitárias, com muito fervor e tudo mais. Isso faria com que, naturalmente, os votos de todo o campo progressista, de toda a esquerda, rumassem para ele, e os votos também de centro, das pessoas que estão meio de, como eu, tá, de saco cheio dessa polarização, também olhassem com bons olhos a candidatura do Fuad. Isso a pesquisa do Datafolha captou e divulgou. Só que logo em seguida veio essa do Paraná, que você acabou de falar, dando um empate técnico. 45 para o Engler, você vê que aí inverteu, e 44 para o Fuad. Lembrando que o primeiro turno terminou 34 para o Engler e 27 para o Fuad. Ou seja, os 7 pontos que o Engler colocou, ou eles foram traduzidos em 7 pontos a favor do Fuad hoje em dia, ou no máximo, né, ou no mínimo no caso, em empate técnico, o que é muito significativo. Eu, particularmente, Wilson, acho que essa campanha vai mostrar, eu acho que essa campanha vai direcionar os votos, como eu disse, da esquerda e do centro para o Fuad, e ele vai acabar sendo o vencedor. Mas assim como eu te falei, você há de se lembrar lá no primeiro turno, que eu não apostava nem 10 centavos em quem passaria para o segundo turno, se Tramonte, Fuad ou Engler, eu também não aposto nem 10 centavos na vitória do Fuad ou do Engler. Agora, o Ricardo, a outra pergunta que eu te faço é a seguinte: há um cenário de que em BH, tanto Lula quanto Bolsonaro queiram participar mais da campanha. Né? O Lula tem dito aqui nos bastidores que o candidato do coração dele seria o Fuad Noman. Porque ele, enfim, ele está de olho no PSD, está de olho em 26, e ele sabe que Minas Gerais é um colégio eleitoral importante. Historicamente, quem ganha em Minas Gerais é eleito presidente da República. Até agora não se essa estatística, né? Nem posso falar de mito, mas essa premissa ainda não se quebrou. Você acha que o Lula pode de fato participar da campanha? E aí que vem outro ponto. Será que o Lula ele agrega ou ele atrapalha para o Fuad? Excelente pergunta, Wilson. Vamos até começar pelo lado do Engler. O Engler precisa, e precisa muito, da presença da família Bolsonaro na campanha em Belo Horizonte, e eles já acertaram isso. O Engler precisa muito do apoio veemente do Nicolas na campanha, e ele vem fazendo isso, bem como do Cleitinho, também de senador. Porque o Engler é um rapaz, é muito jovem ainda, não tem nada, não tem histórico político,
Ele, como deputado estadual, o desempenho dele também é pífio. Então, ele precisa colar a imagem dele a alguém politicamente superior para poder ter voto. Senão, ele não existe. O Fuad é diferente. O Fuad tem vida própria. E a gestão dele na prefeitura nesses últimos 2 anos produziu muitos resultados que ele pode mostrar, assim como ele mostrou no primeiro turno. E é por isso que ele passou para o segundo turno. Ele depende muito menos do Lula do que o Engler depende do apoio do Bolsonaro, por exemplo. O Lula já manifestou, o ministro de Relações Institucionais, do Alexandre Padilha, publicamente já disse que o Lula iria apoiar o Fuad. O Fuad, por seu lado, não falou assim, olha, venha, estamos de braços abertos te esperando. Não, o Fuad fez o papel dele, disse o seguinte, todo o apoio é bem-vindo. E a gente está falando, obviamente, do presidente da República. Mas a campanha do Fuad não tem certeza se vale a pena a presença física, né, a presença em pessoa do Lula em Belo Horizonte, justamente pela dúvida que você colocou. Será que isso atrapalharia ou ajudaria? Isso traria mais votos ou não para a campanha do Fuad? No momento, o cálculo é: queremos o apoio de todos, inclusive do presidente Lula, mas sem nenhuma ostensividade.